Fala galera, beleza? Bora aqui para mais um vídeo no canal Destrinchando na série de instalações elétricas. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, aí no card você pode clicar e tá vendo a série desde o começo. Aí você não vai perder nada, beleza? Então, nessa aula de hoje, o que a gente vai estar tratando? A gente vai falar sobre ligação de iluminação de novo. A gente começou na aula passada, só que lá a gente falou só de interruptor simples. E aqui a gente vai estar falando sobre de interruptor duplo, que é esse bichinho aqui. Depois a gente vai fazer o diagrama multifilar dele, o diagrama unifilar e fazer mais outros exemplos. Então, galera, se você veio por esse conteúdo, bora pro vídeo, mas depois da vinheta. Beleza, bora aqui pro vídeo então. Tá montando aqui rapidinho esse diagrama aqui. Então, ligação de iluminação, interruptor duplo. Você não sabe o que é um interruptor duplo? É esse interruptor aqui, como eu já até mostrei antes da vinheta. Interruptor duplo é um interruptor de duas teclas, beleza? Galera, a gente vai estar aqui primeiro montando nosso diagrama multifilar, porque a gente tira o raciocínio, né? Como é que funciona, a gente consegue visualizar melhor. Mas depois o intuito mesmo é o diagrama unifilar, que é ele que vai para a planta elétrica. Então bora lá, tá montando nosso diagrama multifilar aqui. Primeiro, a gente tem nosso quadro de distribuição. É ele onde que você vai ter acesso ao condutor de fase e condutor de neutro. Lembrando que é esse símbolozinho aqui cortado, certo? Aqui é nosso disjuntor monofásico, ou seja, ele está passando aqui a fase através de um disjuntor monofásico. Beleza? Só isso aí. Isso é um dispositivo de proteção, mas a gente não vai estar detalhando agora. Isso é só mais lá para frente. Então a gente pega a nossa fase, condutor de fase, e vai jogar aqui no interruptor de duas teclas, certo? Agora, galera, a gente vai tratar aqui de uma coisa que a gente não tinha visto na aula passada, que é sobre comandos. Por exemplo, se você tem um interruptor de duas teclas, a única lógica é que cada interruptor ligue uma lâmpada diferente da outra, certo? Por exemplo, você pode pegar um interruptor A aqui e ele liga, vamos supor, 3 lâmpadas. E o interruptor B liga outras 3. Mas não tem sentido você usar um interruptor duplo aqui, de duas teclas, para acionar a mesma lâmpada, certo? Não tem sentido. Então, por isso você vai vir a notação de comando. Então, comando é só para a gente simbolizar o seguinte. Esse interruptor aqui, A, ele vai ligar a lâmpada de comando A. Então, tu vem aí com a lâmpada de comando A. O interruptor B vai acionar a lâmpada de comando B. Então é basicamente isso. É óbvio, né? Mas é bom lembrar. E aí, como é que a gente vai fazer aqui o procedimento? Igual. Então passa a fase, né? Repetindo, até chegar no meu interruptor, minha tecla. E depois da minha tecla aqui, do meu interruptor, eu saio com o meu retorno, né? Ou seja, da tecla aqui do comando A, eu saio com o retorno para luminária A, lâmpada A. Da tecla aqui do B, eu saio com o retorno para ligar a lâmpada B. E aí depois as duas, né, podem ligar no mesmo neutro, se elas estiverem no mesmo circuito. E observe aqui, qualquer uma das teclas fechando, você vai fechar o caminho para ela, certo? Se você fechar aqui a tecla A, então você vai vir a fase, vai fechar a tecla A, então esse ponto vai ser o mesmo. E aí você vai estar botando aqui a fase do lado de cada lâmpada e o neutro desse outro lado. Então, diferença de potencial, um caminho, fecha aqui a corrente e acende a lâmpada. Mesmo jeito para B. Então, galera, agora a gente vai estar aqui fazendo o diagrama unifilar do exemplo aí que a gente fez acima, certo? Então, eu tenho aqui meu quadro de distribuição, tenho aqui meus dois pontos de iluminação e meu interruptor de duas teclas, que é esse aqui. Observe que aqui tem a tecla de comando A e a tecla de comando B. Bem como aqui eu tenho a luminária, certo? A lâmpada que vai estar aqui vai estar no comando A e a lâmpada que estará nessa estará no comando B. E agora, a gente já criou aqui o caminho, certo? O eletroduto já está passando aqui. Basta agora eu passar os condutores. Primeiro, vou ligar. Primeiro que eu vou fazer minhas cotas, certo? Só para ficar mais fácil de explicar para vocês, visualizar. Então, vamos ligar primeiro o conjunto de lâmpada aqui na luminária A, certo? Comando A. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso chegar com a fase até o interruptor A. Observe. Desse aqui no exemplo do multifilar. Eu tenho aqui minha fase, eu jogo ela no meu interruptor e aí na tecla A, certo? E da tecla A eu saio com retorno e vou para a minha lâmpada. E da tecla B eu saio com retorno até a minha lâmpada aqui de comando B. Observe que a fase entra aqui no interruptor
e depois eu saio com os dois retornos, certo? E aí a gente vai estar fazendo aqui o unifilar agora, novamente. Então, galera, eu tenho que fazer que minha fase que está aqui no meu quadro de distribuição chegue até o interruptor aqui duplo, certo? Então eu vou estar passando daqui para cá, depois desse ponto de passagem para cá e depois para cá, beleza? Então vai lá, que eu passei minha fase, passo novamente, pronto. Nesse momento ela chegou aqui no meu interruptor. Aí você fala, Lucas, mas a fase está chegando aqui na lâmpada? Tá, não. Dentro daqui da caixa de iluminação, a gente vai ter a chamada caixa de passagem. E ela vai só, como o nome sugere, só passar os fios, certo? Os condutores. Fio não. E aí, a gente vai estar fazendo isso aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou sair do tecla de comando A, eu vou sair com o retorno até a lâmpada A, certo? Até a caixa aqui de iluminação do comando A. Então, eu saio com o meu retorno por esse símbolo. E eu coloco aqui para dizer que ele é do comando A, em cima dele aqui a letrinha A, certo? E agora eu tenho que sair desse ponto para esse outro. Então eu vou só repetir aqui. Pronto. Nesse momento eu já liguei o meu retorno na minha lâmpada. Agora eu preciso, para fechar aqui a lâmpada A, jogar apenas o condutor de neutro. Nesse momento aqui, fechou aqui minha lâmpada A. E agora falta ligar só a lâmpada B. Para eu estar ligando a lâmpada B, a primeira coisa que eu tenho que fazer é jogar a fase até o interruptor na tecla B, certo? Como a fase já está aqui nesse interruptor, ele é um só. Aqui é um interruptor de duas teclas, certo? Então a fase já está aqui, então não precisa mais eu trazer outra fase. Eu preciso agora sair só com o retorno de B e levar ele até a lâmpada aqui, certo? O conjunto de lâmpadas que está nessa luminária. E aí, como eu já fiz isso, já fechou aqui, certo? Já no circuito está faltando apenas o neutro chegar na lâmpada B. Observe que o neutro já saiu daqui para cá. Então, para eu puxar ele para cá, basta eu puxar dessa caixa de passagem aqui. Pronto, puxei aqui o neutro e aí fechou a minha lâmpada B. Também já fechou minha lâmpada A, então o circuito aí está montado. É exatamente só isso aqui que você tem que fazer. Galera, aqui está exemplo 1, tá? Mas é exemplo 2. Esse aqui eu não fiz o diagrama multifilar dele, pois não precisa. O diagrama multifilar é só para a gente ter a ideia. Como a gente já tem essa ideia, vamos partir logo para o diagrama unifilar. Lembrando aqui, para quem não viu a aula anterior, esse símbolozinho aqui, certo? É a luminária chamada arandela, certo? Que é a luminária de parede, essa daqui, ó. Até botei a fotinha aqui para vocês verem. É aquela lâmpada de parede. O nome dela é arandela, certo? E o símbolozinho dela é esse aqui. Então, observe aqui o que a gente está tendo nessa questão. Temos o quadro de distribuição, temos aqui um conjunto de lâmpadas A, certo? E aqui a gente tem duas arandelas e temos dois interruptores simples, né? Separados. E o que a gente vai provavelmente fazer aqui, né? A gente tem que ligar essas lâmpadas A e ligar as lâmpadas B. Observe, galera, que nesse exemplo aqui, esse interruptor aqui, ele já denominou de comando A. E esse outro interruptor de comando B, bem como essas lâmpadas aqui são comando A e bem como essas outras lâmpadas são comando B. Então você vai simplesmente ter trabalho nenhum, é só passar mesmo os condutores. Então vamos estar primeiro aqui ligando nosso conjunto de lâmpadas A. Primeira coisa que eu faço é o quê? Criar os caminhos. Pronto, galera, criei aí, certo? Os caminhos para fazer as ligações de todo mundo. Observe que aqui na arandela eu passei aqui por dentro da parede porque eu quis, certo? Você poderia também estar passando aqui direto dessa lâmpada, dessa caixa aqui de iluminação para cá, ou dessa, e aí você fica a critério seu. E aí, dessa iluminação aqui, eu puxei aqui para B, certo? Poderia também estar puxando aqui por dentro da parede, desse interruptor A para o interruptor B, sem problema nenhum. Então isso aí fica a critério do projetista, né? No caso, você. Pronto, depois que eu passei aí os eletrodutos, eu agora vou estar passando os condutores. Então, primeiro eu vou ligar aqui o conjunto de lâmpadas A. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso passar a minha fase, certo? Até o interruptor A. Então, já passei daqui para cá. E agora eu vou estar passando aqui, certo? Pronto, passei minha fase para essa caixa aqui. E depois passei a fase aqui para o nosso interruptor de comando A. Depois que eu passei a fase para cá, o que eu preciso fazer? Eu preciso puxar o condutor de retorno para jogar em todas as lâmpadas, certo? Pois é ele que encontra na lâmpada. Então você vai puxar aqui o fio de retorno, condutor, certo? Fio não. E você simboliza aqui em cima que ele é o retorno A. Então puxei para cá, vou precisar puxar para essas outras duas. Então vou fazer aqui rapidamente. Pronto, tá aí. Já passei o retorno para as três luminárias, certo? Aqui de comando A. Pode ter aqui duas lâmpadas, aqui pode ter duas, aqui ter quatro, não importa. O que importa é que
essa caixa de iluminação aqui de comando A já está aí os retornos para ligar, certo? Depois disso, eu tenho que passar agora o neutro em cada lâmpada, né? Então, passei o neutro aqui do quadro de distribuição para essa lâmpada, certo? Para essa caixa aqui de iluminação. E precisa estar passando por essas duas também. Então, eu vou ter que só puxar aqui o neutro. Pronto. A partir desse momento, o conjunto de lâmpadas A está ligado. Agora, galera, vamos estar ligando o conjunto de lâmpadas B, certo? Arandela. Imagina aqui que fica aqui tua churrasqueira, certo? Aí, para tu fazer aquele churrasco. E você vai botar aquelas duas lâmpadas de parede para você estar enxergando aí o corte da carne de forma mais precisa, beleza? Então, galera, como é que eu vou estar fazendo isso? Eu vou primeiro, de novo, vou ter que passar a fase até o interruptor B. O interruptor B tá aqui, certo? No cantinho aqui da parede. E aí depois eu saio com retorno para as lâmpadas, certo? De B, que é essas duas. E depois eu jogo o neutro. Então vamos estar fazendo isso agora. Observe que nessa caixa aqui de iluminação, nessa luminária, já temos a fase. Ó. Eu já joguei a fase aqui para cá. Então eu não preciso puxar outra fase aqui. Eu posso botar ele na mesma fase. Então, como eu já tenho uma fase aqui nessa caixa de passagem, eu faço só puxar para o nosso interruptor B. Vou fazer aqui agora de forma rápida. Então, puxei aí a minha fase dessa caixa de passagem, certo? Para cá. É só você fazer uma emenda aí no condutor e puxa para cá, certo? Depois eu preciso sair com um retorno até as duas lâmpadas aqui, certo? Duas luminárias B, minhas arandelas. Então, vou sair aqui com retorno B. E aí, eu estou aqui nessa caixa de passagem. E agora eu tenho que puxar para a arandela aqui, certo? Então, vai estar mais ou menos assim. Beleza? Tá aí, puxei aqui o retorno B. E observe que aqui eu estou ligando só essa por enquanto. Então, agora eu tenho que passar aqui por dentro da parede o condutor de retorno B. Então, a partir do momento, botei o retorno nas duas. Então, as duas já estão com o seu retorno. Falta agora para fechar o circuito só o condutor de neutro. Observe novamente que o condutor de neutro já está aqui nessa mesma caixa de passagem, certo? Observe que eu já puxei ele aqui para a lâmpada A. Então, como é o mesmo neutro, obviamente, eu vou estar agora só puxando dessa luminária aqui, essa caixa de passagem, faço uma emenda aí no condutor e puxo aqui para minha arandela. Então, vou estar colocando nessa cota aqui. Então, passei aí meu condutor de neutro. E agora, eu vou ter que passar o condutor de neutro para essa lâmpada também, porque até o momento ela está em circuito aberto. Então, fechei aí meu circuito, coloquei aí meu condutor de neutro aqui. Então, fechei aí meu circuito, os dois conjuntos de lâmpadas estão funcionando, certo? Então, galera, a aula de hoje era isso que eu queria passar para vocês. Se você gostou do conteúdo, peço aqui que você esteja curtindo, certo? E compartilhando aí, se possível, que aí você vai estar ajudando a fortalecer o canal. Então, galera, fica ligado aí para o próximo vídeo. A gente vai estar falando sobre circuitos, como dividir circuitos de tomada, circuito de iluminação. E aí a gente vai estar se aprofundando em instalações elétricas. Então, galera, valeu!